Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar aí a correção da avaliação bimestral e essa aula faz parte de uma bateria de aulas que a gente está gravando aí como forma de apoio para os alunos do primeiro ano do ensino médio. A primeira questão da avaliação bimestral diz o seguinte: com base nos estudos sobre raiz quadrada, qual o resultado da expressão? Olha só, ele dá duas raízes aqui, né? A raiz de 441 e pede para você somar com outro resultado que é da raiz de 256. Essa questão a maioria acertou. Mas o que é que a gente devia fazer, professor? Você poderia usar o método, né, da decomposição em fatores primos. Poderia também tentar adivinhar, né, qual é o número aí que vai ser a raiz quadrada de 441 e também do 256. Ou poderia ainda utilizar o que a gente aprendeu, né, na primeira aula aí, que foi o truque ninja. Eu vou utilizar o truque ninja para resolver aí essas, essas raízes que a gente tem, certo? Vou mudar a cor do lápis aqui. Bem, vamos aqui usar o truque ninja para resolver primeiro 441. Quem lembra do truque ninja aí, vai saber que a gente cortava, né, um desses números aqui e é sempre o penúltimo número, o número da casa das dezenas. Na verdade, essas dezenas vai virar uma unidade, certo? Então, os números que sobraram, que foi o 1 e o 4, o que é que a gente ia fazer? A gente ia tirar a raiz, né, quadrada desses números, ou seja, a raiz de 1 e a raiz de 4. A raiz de 1, a gente sabe que dá 1. E a raiz de 4, a gente sabe que dá 2. Sabe como? Pela tabuada, né? Raiz de 1, ó, é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vai dar justamente o número que está dentro do radical da raiz. Raiz de 4 vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vai dar exatamente o número que está dentro do radical. De forma que essas raízes até a raiz de 100, a gente tem por obrigação saber, porque elas aparecem na maioria dos exercícios, certo? E são números que estão aí na tabuada, né, de multiplicação, certo? Mas quando essa raiz passa de 100, então a gente pode utilizar um desses métodos, ou o método da decomposição, ou o truque ninja. A gente está utilizando o truque ninja, que consiste em eliminar, né, o número da casa das dezenas, ou seja, o penúltimo número, e tirar a raiz do lado direito e do número que ficou do lado esquerdo. A gente tirou essa raiz e o resultado deu 21. Significa dizer que o 21 pode ser a raiz quadrada de 441. Mas eu posso encontrar outro número repetindo 2 e esse 1 aqui eu posso completar até chegar em 10. No caso de 1, para chegar em 10, falta 9. Ou seja, pode ser 21 ou pode ser 29. Como é que eu sei, professor? Você pode multiplicar 21 vezes 21 e ver quanto é que dá, ou 29 vezes 29 e ver quanto é que dá. Se der o resultado que está aqui dentro, então um deles vai ser a raiz. Professor, mas eu não gosto de fazer conta, em contas altas assim. Então, o que é que eu faço? Você pega o 2 e multiplica pelo sucessor dele, ou seja, o número que vem depois do 2, que é o 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, esse número é uma referência para comparar com o primeiro número da nossa raiz, que é o 4. Você pergunta o 4 e ao 6. 4, você é maior ou menor do que o 6? Nesse caso, 4 é menor.
Logo, eu vou escolher para ser minha raiz de 441 o valor menor, que no caso aqui é o 21. Ok? Deu para entender isso aí? Quem quiser tirar um print, tire, que eu vou apagar para a gente descobrir qual é a outra raiz. A gente já descobriu que a raiz de 441 é 21. Falta descobrir a outra parte para que a gente possa somar e dar o resultado. Então, apagando essa parte aqui, isso, Angélica, depois você fala comigo lá no privado que a gente vai resolver essa situação aí. Aí, gente, para a gente encerrar essa questão, o que é que a gente falta aqui? Encontrar a raiz de 256. Usando o truque ninja, faz o mesmo procedimento, né? Vou fazer um pouco mais rápido agora. Cancela o 5, tira a raiz de 6, tira a raiz de 2, e aí você vai perceber que os dois não têm raiz. Mas um deles é obrigatório você encontrar a raiz, nem que seja aproximada. Então, a raiz de 6 aqui não tem. O que é que eu faço? Repito o 6 aqui. Raiz de 2 não tem, mas eu tenho uma raiz próxima de 2, que é a raiz de 1, que vai dar 1. Esse 1 eu coloco aqui. Repito o 1, o 6 eu completo até chegar em 10, fica faltando 4. Pego o 1, multiplico pelo sucessor, que é 2. 1 vezes 2 dá 2. E agora eu comparo esse 2 com o primeiro número da raiz, que também nesse caso é 2. Quando os números são iguais, aí você escolhe o valor maior para ser a raiz de 256. Pronto. Agora você coloca aqui, né? 200, a raiz de 256 deu 16. Fazendo as contas, aí você encontra que o valor vai ser 37. Você marca aqui a opção que corresponde ao valor 37. Certo? Então, essa foi uma questão que a maioria das pessoas acertaram. Passando para a próxima questão, a gente tem a questão das potências. Muita gente acertou também essa questão. Olha o que ela diz, ó. Com base na propriedade das potências, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, calcule e marque a alternativa que corresponde ao resultado da expressão. A gente tem essa expressão aqui, ó. X elevado a 3 mais 5 menos 123 elevado a 1000. Tudo isso está elevado a zero, mais 5 elevado a 2. O que é que acontece? Tudo isso que está elevado a zero, tudo isso que está dentro do parênteses, está elevado a zero, na propriedade da potência diz que todo número elevado a zero dá 1. Então, tudo isso aqui vai dar 1. E eu vou somar com o 5 ao quadrado. Só que esse 5 ao quadrado é uma potência que a gente resolve da seguinte forma. O número que está em cima, que é o expoente, ele manda o de baixo se repetir, nesse caso, duas vezes, multiplicando. 5 vezes 5, 25. Logo, eu vou somar 1 mais 25, que vai me dar o resultado 26. Alternativa aí da letra B, que corresponde ao valor 26. Todo mundo conseguiu entender até agora? Posso passar?
Beleza. Então, a gente tem aqui a próxima questão, que é as questões relacionadas a frações, né? Então, eu tenho duas frações aí, gente. Ele pede o seguinte, ó, com base nos estudos sobre frações, qual o resultado da expressão? Aí você tem 6 sobre 7 mais 2 sobre 5. Pessoal, vocês, mais uma vez, vocês podem fazer isso aqui, tirando o MMC entre os denominadores, né? Lembrando que toda vez que você tiver denominadores diferentes numa adição ou subtração, você pode encontrar um único MMC, um único denominador através do mínimo mútuo comum, que é o chamado MMC. Ou você pode utilizar também o truque da borboleta, certo? O truque da borboleta, que é o que eu gosto de utilizar, ele é bem mais rápido. Você só pode usar se os denominadores forem diferentes. Se forem iguais, não faz sentido você usar. Você simplesmente repete o denominador e soma ou subtrai o que tem na parte de cima, que são os numeradores. Como aqui são diferentes, então a gente vai poder tranquilamente usar o truque ninja, aliás, o truque da borboleta, que você só precisa desenhar uma borboleta aqui. E esse estilo de borboleta, gente, se vocês observarem direitinho, é o sinal de vezes, é o sinal da multiplicação. Significa dizer que você, em vez de somar, né, você vai multiplicar 5 vezes 6, que dá 30, e 7 vezes 2, que vai dar 14. E aqui embaixo, 7 vezes 5, que dá 35. Fazendo isso, aí fica fácil, porque embaixo está o número 35, em cima tem 30 e 14. E no meio tem o sinal de mais. Fazendo as contas, você vai ter 30 mais 14, 44, dividido por 35, ou seja, sobre 35. Então, a resposta correta é 44 sobre 35. Algumas pessoas marcaram a opção 14 sobre 35. Deve ter sido porque esqueceu de acrescentar aqui o 30, né? Só colocaram o 14. Aí já foram direto, viram que existia essa possibilidade lá e marcaram. Mas, na verdade, a resposta correta é 44 sobre 35. Alguma dúvida? Posso seguir? Seguindo, a gente tem a última questão, né, da avaliação bimestral, que foi o seguinte, gente. Era um desenho, né? Um clássico, um desenho clássico aí que vai ajudar vocês terem o primeiro entendimento sobre funções, certo? E o que é uma função? Ele pede, né, primeiro para você analisar as representações a seguir e marque a alternativa que contém a informação correta. Ou seja, primeiro de tudo você deveria analisar, né? Esse primeiro item aqui. Eu tenho um conjunto A, onde as setinhas estão partindo dele para um conjunto B. Aí você olha, cada um desses elementos de A tem parte uma única setinha deles em direção ao conjunto B, ou seja, tem um único elemento no conjunto B. Então, se isso está acontecendo aqui, esse desenho aqui representa uma função. Mesma coisa acontece aqui no item 2, ó. Você percebe que está partindo uma única setinha de cada elemento do conjunto A. Cada elemento do conjunto A, que é o conjunto de referência, está saindo uma setinha dele em direção ao conjunto B. Lá no conjunto B, teve um dos elementos que receberam do conjunto A duas setinhas. Mas aí é que está, gente. Eu digo e afirmo. No conjunto B, desconsidere o que acontece lá.
Se ele recebeu duas, três, sete setinhas, não importa. O importante é que, partindo de A, só saiu uma setinha de cada elemento. Então, nesse caso, esse item aqui também é uma função. Tá claro isso? Agora, quando você vai para o item 3, ó, aí você percebe que no conjunto A, que é o conjunto de referência, está saindo desse elemento aqui, ó, está saindo duas setinhas dele. Isso já quebra a regra de funções. Não pode, certo? Não pode sair duas setinhas do mesmo elemento do conjunto A. Então, nesse caso, eu posso afirmar que não é função, certo? E outra situação é essa aqui do item 4. Tem uma setinha saindo de cada elemento? Tem. Mas acontece que ficou um elemento sem correspondente lá no outro conjunto B, né? Então, se esse elemento aqui está sobrando, então também não pode ser uma função. Só é função se todos os elementos do conjunto de referência, do conjunto A, estiver saindo uma única setinha de cada elemento. Então, aí é função. Nesse caso aqui, quebra a regra e também não será função. Não é função. Então, fazendo essa análise, né? Fazendo essa análise aí em todos os desenhos, você vai marcar a opção correta. Aí na primeira tem dizendo o seguinte, ó, os itens um, 2 e 3 são funções. Ele está dizendo que esse e esse é função. Não, apenas o 1 e o 2 é função. O terceiro não é. Então não pode marcar essa alternativa. Próximo item, alternativa diz o seguinte: os itens um, 2 e 4 são funções. Olha só. Um, 2 é função, mas o 4 não é. Então também não posso marcar essa alternativa. Terceira opção a gente tem. Os itens 3 e 4 não são funções. 3 e 4 não são funções. Isso mesmo. Acontece o que ele está dizendo, né? O item 3 e o item 4 não é função. Então, essa era a alternativa verdadeira. Ele diz aqui no outro, ó, os itens 2 e 3 são funções. 2 e 3 são funções. O 2 é, mas o 3 não é. E o último dizia o seguinte, os itens um e 4 são funções. O um é função, mas o 4 não é. Certo? Então, essa questão era mais para você analisar, certo? As alternativas. Mas para isso teria que fazer aí, né, o estudo aí inicial do que era função ou não. Certo? Então, pergunto se alguém tem alguma dúvida a respeito do que a gente fez, a correção que a gente fez hoje. Deixo aí aberto para, se alguém tiver dúvida, falar. Como ninguém falou nada, então eu quero entender que todo mundo entendeu bem, né, a explicação. Essa aula vai estar gravada, como eu já avisei. Sempre que precisar, pode ir lá acessar a playlist, que eu vou colocar o link lá no grupo, e fiquem à vontade aí para fazer essa revisão, certo? Então, desde já agradeço a presença de todos e até uma próxima aula.